Sim? Vamos lá. Hoje, gente, vamos nos encarregar em um primeiro momento, como a Alexandra C. chegou, em um primeiro momento da aula, sim? Vamos nos encarregar, ou vou me encarregar, de as correções, sim, sobre os dois exercícios, o exercício tanto escrito quanto oral, sim. Espero que vocês, se tiverem perguntas, façam mais perguntas, sim, para esclarecer as dúvidas ou esse tipo de questões, porque se vocês olham, espero que vocês, cada um esteja acessando aí a essa questão de sua prova escrita, sim? Porque vão encontrar algumas pessoas vão encontrar algumas partes salientadas em amarelo, correspondem aos erros ou às inadequações, sim? E também vão encontrar a nota e, de repente, uma observação que espero leve-me em conta. Sim? Leve-me em conta. Bom, eu vou começar com a questão do exercício de tipo oral, sim? O exercício de tipo oral. E, para falar disso, sim, é necessário, sim, que levemos em conta que a gente teve uma reunião, sim, anterior à questão do exercício em si, para esclarecer como vocês deviam de fazer esse exercício, para esclarecer, sim, qual o objetivo do exercício, sim? Para também, de repente, alguns de vocês pensar em possibilidades de apresentar o exercício de uma maneira que fosse, não sei, de repente mais adequada, mais confortável para vocês, sim? Então, por um lado isso. Por um outro lado, era necessário, fundamental, e tivessem claro como devia ser o exercício e o que ou qual os objetivos ou objetivo do exercício. Sim? Como vocês sabem, a gente estava avaliando o uso do modo imperativo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, sim, o uso também de algumas coisas que já a gente viu, que são as preposições, que também eram muito úteis, de repente, para os dois exercícios, sim? E, bom, em terceiro lugar, e poderíamos dizer, o uso do português, a pronúncia do português e tal, porque eu acho que vocês já estão, digamos, num curso, assim, intermediário, que precisa que vocês façam uso bem melhor e a pronúncia seja bem melhor do português, sim? Então, é isso. Para a questão da prova oral, estudantes, o primeiro que eu devo dizer é, sim, que muitas pessoas tiveram, ou muitas não, algumas pessoas, sim, levaram, digamos, mais a sério
do que outras a questão do exercício. Sim, a questão do exercício. Algumas se apoiaram em outros mapas, algumas pessoas utilizaram fotografias, tudo bem, certo? E enfim, cada um podia, digamos, fazer isso. Sim? No entanto, eu percebi algumas inadequações que eu vou esclarecer aqui e espero que com isso, já daqui para frente, vocês não continuem fazendo os mesmos erros. Sim? Fazendo os mesmos erros. Bom, eu vou falar de várias coisas, então, cada um, acho que pegará em o que fosse mais conveniente ou identificará quais foram os erros próprios para corrigir. Sim? Bom, uma primeira coisa que eu devo dizer, e eu preciso que esteja clara, sim, é o uso mesmo do modo imperativo, gente. Sim? Quando você está utilizando o modo imperativo, primeiro, não é necessário que você diga ou se refira a essa pessoa a qual você está falando. Ou seja, então, como tipo, você vá, ou você vai, sim? Ou nós vamos, sim? Ou vocês vão, não. Já se você está falando para uma pessoa, ou umas pessoas, não é necessário utilizar, ou seja, você pode omitir, sim? Essa questão. Com respeito ao modo imperativo, e que também na questão escrita, também dá para perceber, algumas pessoas não utilizaram o modo imperativo, sim? Não utilizaram o modo imperativo e decidiram, imagino, utilizar outra maneira de expressar, sim? Certa ordem, mas o objetivo, estava claro, era avaliar o modo imperativo. As pessoas algumas preferiram, ou esqueceram, não sei, utilizar o futuro imediato. Como assim? Então você vai virar à esquerda. Daí vocês vão, ou você vai, e esse tipo de coisas. Não, gente, não era essa a intenção. Não era esse o objetivo da avaliação. Sim? E referido a esse, você vai, vocês vão, sim, ou nós vamos, ou enfim. Sim? Quero dizer que muitas pessoas utilizam ainda esse vai a, vamos a. Então, você vai a virar, você vai a atravessar, sim? Você vai a pegar um táxi. Não, gente. Nunca se utiliza a preposição a quando você está, sim, dando uso justamente do futuro próximo. Nunca se utiliza você vai a, nós vamos a, ou vocês vão a, sim? Ou eu vou a, sim? Uma coisa é o futuro próximo, com essa intenção de dar uma indicação. Outra coisa é dar mesmo e utilizar mesmo como era necessário utilizar na prova, ou nas provas, o modo imperativo junto com as preposições de lugar que já tínhamos visto. Sim? Então, por um lado isso. Por um outro lado, gente, o uso quase geral, sim? Poderia dizer um uso quase geral da palavra direito, sim?
A palavra direito, estudantes, a palavra direito não dá para ser utilizada com respeito a indicar, sim, um ponto. Ou seja, como nós queremos dizer de direito. Sim, claro, direito é justamente direito, sim, mas com um outro significado, sim, com respeito às leis. Outra coisa é dizer direita, sim, e esquerda, com respeito, e acho que eu repeti isso, com respeito a lados. Se você quer dizer continue ou siga direito, lembre que você pode dizer continue em frente, siga reto, sim, ou siga direto. Direto, não direito, sim, não direito. Uma coisa é direito e outra coisa é direto, sim. Além disso, a palavra direto, estudantes, em português se utiliza também para se referir a bem feito, sim, bem feito. Então, fala direito, pronuncia direto, sim, por exemplo. Bom, então cuidado com esse uso de direito, que não é esse sentido que você está dando, sim. Se você quer dizer direito, para esse sentido, não é assim. Você pode utilizar direto, ou pode utilizar reto, ou em frente, e assim por diante. Sim? Bom, outra coisa, estudantes, com respeito aos pronomes demonstrativos, este, essa, aquele, aquela, tá, e assim por diante. Eu também me escutei que algumas pessoas utilizavam Alá. Alá você vai encontrar não sei o quê. Sim? Alá não se... Não. Gente, Alá não é um pronome demonstrativo. Sim? Alá não é um pronome demonstrativo. É lá ou ali. Sim? Alá não. Não é um pronome demonstrativo. É lá ou ali. Sim? Lá ou ali. Bom, com respeito às inadequações de palavras, de usos de palavras, sim? Eu encontrei e escutei também algumas pessoas que não podem saber muito bem qual a diferença entre longe e longo, certo? Longe e longo, sim? Lembre que em português também existe largo. Eu vou escrever aí no quadro de bate-papo, sim? Uma coisa é longe, sim? Outra coisa é longo e outra coisa é largo, sim? São diferentes os sentidos, ou seja, os significados. Qual seria o contrário? O contrário de longe é que palavra, estudantes? Contrário de longe é que? Perto. Muito bem, você pode dizer perto ou você pode dizer próximo ou próxima. Muito bem. Qual seria o contrário de longo? Espírito Santo ilumina os estudantes. Gente, contrário de longo. Se seu cabelo é longo, o contrário seria que? Curto. Bem, Alexandra, C. Muito bem. E o contrário de largo, lembrando que largo não é o que acabamos de dizer, porque para isso está a palavra longo. Qual é o que significa largo, gente?
como palavra, não como ponto. Aí, tipo no mapa aqui também me aparecia o largo, sim? Que significa largo. Podem procurar aí nos dicionários se tiverem abertos. Nada. Largo estudante significa ancho. Sim? Ancho. Então, qual seria o contrário de largo? Você pode dizer estreito. Sim? Às vezes pode ser fino. Bom, isso depende. Sim? Então, levem em conta isso. Sim? Levem em conta isso. O uso de longe, perto ou próximo, sim? Longo, curto. Bom, os contrários. Sim? Os antônimos. São bastante úteis. Bem, com respeito a, digamos que deu para perceber de maneira mais clara as inadequações quando vocês fizeram a prova oral. Continuando com uma análise das questões inadequadas na prova oral, sim, devo dizer, sim, que é importante que vocês levem em conta os números, sim? O uso dos números, por exemplo, a pronúncia dos números, por exemplo, sim? Lembrem que os números em português são muito parecidos quanto em espanhol, sim, mas alguns nem tanto assim. E você deve levar em conta o uso, por exemplo, do conector i entre centenas e dezenas. Algumas vezes você pode utilizar i entre 1000 e centena. Claro, se essa centena é uma centena, tipo, uma centena, quando você diz, por exemplo, 1500, sim? Eu vou escrever 1500, por exemplo, sim? Esse 1500, aí é a única vez que você pode utilizar i entre 1000 e centena. De resto, deve utilizar i entre centena e dezena. Sim? Centena e dezena. Então, 55. Sim? Por exemplo. Bom, atravesse a rua 62. Muito parecido quanto o espanhol, mas devem me contar isso. Outra coisa também, meus estudantes, sim? A palavra Ásia, com respeito a, sim, você ir a um lugar, não existe em português. Eu vou à Ásia. Não, é para. Sim, é para. Também é importante levar em conta, sim, o uso de descer em vez de baixar. Sim, o uso de descer em vez de baixar. Sim, baixar, estudantes, vou escrever aqui uma coisa. Quando você utiliza baixar, sim, baixar, tem no sentido de colocar mais baixo, não como esse sentido de que nós damos, ou seja, baixar de colocar mais baixo é como de diminuir a altura, sim? Diminuir a altura. Por exemplo, baixe o volume do televisor. Para você dizer barre, neste caso, desça. Sim? Desça. O verbo descer, ou seja, o contrário de subir seria descer, não baixar. Em português, seria descer. Sim? Outra coisa, outra palavra, gente, por aí que eu escutei, sim?
a palavra metro. Estudantes em português, metro não é metro, senão metrô. Está acentuada. Sim, tem circunflexo na O. Então, você deve utilizar, deve fazer o esforço, deve colocar o acento, deve fazer a força da pronúncia aí nessa última sílaba. Metrô. Sim? Metrô. Essa outra de adelante. Sim? Não é para frente. Para frente. Sim? Para frente. Ou seja, continue em frente, continue reto, continue para frente. Sim? Seja para adelante. Tem outra coisa por aqui. Estudantes, e como para fechar, que não posso ficar aqui com outras coisas, mas eu acho que isto é suficiente para que vocês percebam os seus próprios erros, porque cada um tem seus próprios erros. Muito cuidado com, de novo, e para fechar, o uso do modo imperativo. Lembrem, não é necessário falar, ou não é necessário se referir ao sujeito. Então, você diz, você entra, então uma coisa é dizer, você entra no metrô, e outra coisa é dizer, entre no metrô. Sim? Que se você está utilizando, ou você está dizendo, você entra no metrô, é uma frase, sim, com sentido, sim, em presente. Outra coisa é, entre no metrô, e não é necessário dizer, você entre no metrô, certo? Se não, entre no metrô. O que eu quero dizer, e ser enfático e repetir por última vez isso, é que o uso do imperativo está desenhado e tem uma intenção diferente daquela outra de falar em presente. Então, claro, se você se encontra com um turista ou uma turista, claro, você, como paisa, claro, você diz, bom, então você chega e sube, e daí você chega e voltea, sim? Claro, sim, mas isso é uma interferência que devemos evitar e justamente precisávamos evitar neste exercício, porque você aí devia dizer, então, suba, vire, atravesse, daí, depois, logo, sim? E assim por diante. Ao lado, em frente, atrás, sim? Uma coisa, gente, ao redor, estudantes, ao redor. Ao redor. E outra coisa é por volta. Ao redor é quando você está, digamos, gravitando num ponto, ou seja, girando num ponto, e por volta é quando você quer dizer como tipo mais ou menos. Então, bom, você me liga por volta das 5, sim? Então é como, por aí, bem próximo às 5 da tarde, você pode me ligar, por exemplo, sim? Bom, enfim. E, já para finalizar esta questão, uma coisa fundamental, estudantes, era o uso do mapa. Sim? Algumas pessoas esqueceram o ponto de início. Isso é fundamental. O ponto de início, porque quando você está ou se encontra com essa pessoa a qual vai indicar uma coisa, um lugar aonde chegar, vocês estão num ponto que, a partir do qual essa pessoa se guia ou vai começar a se guiar. Então você diz, bom, pronto, sim, estamos na rua, suponhamos, estamos na rua 50 com a avenida não sei o quê. Bom, esse é o ponto de início. Bom, então a partir daqui você caminhe, sim, ou você vai começar a caminhar, por exemplo, sim. É isso. É isso. Bem, alguém tem alguma pergunta? Espero que cada um tenha acessado no seu próprio, na sua própria prova escrita, sim?
para que possa ver os erros e possa ler as observações. Mesmo assim, se alguém tem algum tipo de dúvida com respeito a isso e quer perguntar já, espero poder resolver suas dificuldades já. Se não, lembrem que você deve entrar em contato com o professor José Santiago para pedir para ele algum tipo de assessoria com respeito às temáticas que vimos. Sim? As temáticas que vimos. Alguém tem alguma pergunta? Não, fica. Pablo, como é que passou uma moto e não pude escutar? Não, fica claro. Bom, antes uma moto, agora o telefone, enfim. Gente, ninguém tem perguntas. Ou seja, somente Pablo respondeu que fica claro. Então, eu vou perguntar para cada um, porque isto está ficando gravado. Lady, tem alguma pergunta? Não. Laura Victoria, alguma pergunta? Não, professor, tudo claro. Alexandra B, alguma pergunta? Profe, você pode me lembrar a diferença de baixar e descer? Sim. Respeito a descer, estudantes, o que acontece é o sentido que nós temos quando damos em espanhol e em português. Quando você diz descer, seria para nós, é que nós dizemos, não utilizamos descender com a intenção de dizer descienda, ou seja, barre. Descer seria, se você está em um lugar, você, quando vai para baixo, é porque está descendo. Vai para baixo. Sim? Vá para baixo. Então, a palavra baixar, estudantes, a palavra baixar, sim, é um verbo que significa ou que tem uma intenção de colocar mais baixo. Por exemplo, pensem no volume de uma equipe de som, ou um aparelho de som, neste caso. Se está muito alto, você diz abaixe ou coloque mais baixo, porque está numa altura e você deve colocar mais baixo. Uma cortina, por exemplo, você que deve fazer? Baixar a cortina. Sim? Baixar a cortina. Sim? Que também você pode dizer, eu fico com muita vergonha, então baixei minha cabeça, ou seja, fez isso, que estava num ponto e fez isso. Já com respeito a essa questão de movimentar-se, coloquemos assim, de colocar em movimento, você utiliza descer. Por exemplo, se você pega o metrô, você diz, desça na seguinte estação. Sim? O metrô baixa a velocidade para você descer. Essa é a diferença entre essas duas palavras. Tá bom, obrigada. Tudo bem, Alexandre? Camilo, ficou claro? Alguma pergunta? Só uma pequena, profe. Não podemos dizer vaya a, mas podemos dizer vaya até. Você pode dizer, bom, muito bem, uma questão aí. Duas coisas. Se você está utilizando o pronome tu, você diz vai. Se está utilizando o pronome você utiliza vá.
se é um limite, ou seja, se você vai marcar um limite, por exemplo, vá até a avenida sei lá o quê. Sim? Vá até. Esse até é um limite, sim, que você coloca. Já com sentido, por exemplo, de utilizar um ponto cardinal. Então, você diz, vá em sentido ou vá para o norte. Sim? Para. É isso. Ficou claro, profe. Obrigado. Tudo bem. Lina, alguma pergunta? Ah, bom, você escreveu. Tudo claro. Não tenho pergunta. Bom. Daniela, eu já perguntei para a Daniela, não lembro. Daniela, alguma pergunta? Sobre el tema no, pero me gustaría saber si las notas del texto ya están montadas porque solamente encontré las de la prueba escrita. Sim, já vou mostrar. Em breve eu vou mostrar, sim. Já tenho, é que eu tenho uma... Sim, já estão prontas. Sim. Daniela. Tudo bem. Alexandra C. Obrigada. Alguma pergunta? Sim, Daniela. Desculpa. Ah, bom, você disse No, obrigado. obrigada. É que tem muita movimentação do carro e tal. Não escuto muito bem. Não escuto direto. Alexandra C., alguma pergunta? No, profesor, fica claro. Bem. Ângela, alguma pergunta? Ângela. Boa tarde, professor. Me conectei Tudo um bem? pouco tarde. Você tem alguma pergunta? Não, professor. Obrigado. Tudo bem. Uma questão só. Camilo, você não chegou na prova a terça-feira passada? Você vai apresentá-la hoje, depois de nós terminarmos, que nem a Ângela, ou não vai apresentar? Sim, profe, eu tive um pequeno problema, mas se é possível, eu posso apresentá-la hoje, se você quer. Sim, é possível fazê-la hoje, com certeza. Muito obrigado. Tudo bem. Eu vi que Leide estava levantando a mão. Leide, alguma pergunta? Sim, professor. Es que minha nota não aparece. Sua nota não aparece? Bom, desculpa, Não. já vamos ver o que aconteceu, sim? Bom, mesmo assim, já vou corrigir em breve isso, sim? E vou mostrar, eu tenho tipo uma lista aqui, sim? Com as notas dessas duas questões, sim? As duas questões. Bom. Bem. Pronto, vamos lá. Vou deixar de compartilhar. Acho que todo mundo já pode ver a nota mesmo. Bom, gente. Angela. Bom, vamos lá. Parece que a Angela, não sei se estará neste momento em algum lugar particular, o que é muito engraçado aí. Bem, enfim. Bom, vou deixar isso aqui de lado. Es una lora vecina, pues una lorita, es muy bullosa. Uma lora vecina. Perfeito. Você tem como vizinha uma lora. Muito bem. Não é da lora da vecina, sino como... Enfim. Vamos lá. Estudantes,
fechamos aqui, ou já fechamos essa parte, sim, das questões da cidade e tudo mais. A partir de hoje, vamos, sim, nos encarregar de uma outra temática, sim, que é uma temática que seria correspondente à segunda unidade do curso, sim. A segunda unidade do curso, eu vou mostrar aqui, se tenho aqui aberto, já vou mostrar o programa para que vocês levem em conta isso. Bom, gente, vou mostrar o curso, a segunda unidade. Então, para que levemos em conta, porque hoje, então, começamos com, digamos, uma nova temática que vamos nos encarregar até o final do curso. Sim? Bom, é essa. Seja a unidade número 2. Quer dizer essa. Sim? Que se intitula As Pessoas ao Meu Redor. As Pessoas ao Meu Redor. Sim? Olha só, tudo que a gente vai se encarregar, vai aprender e tudo mais. Sim? O que quer dizer, então, nesta unidade, a gente vai falar sobre o corpo, uma questão que tem a ver com, digamos, psicologia, sim? Ou personalidade, sim? E questões ao redor, tanto do corpo quanto da personalidade. Por exemplo, aqui temos uma palavra-chave que não sei se vocês estão fazendo a leitura, sim? Que é a palavra estereótipo. Sim? Enfim, ou seja, isso vai ser como por volta do final, quando tenhamos suficiente informação para poder, de alguma maneira, descrever, analisar, sim, saber como é que é uma pessoa com respeito ao seu comportamento, sim, e poder descrever uma pessoa fisicamente também. Sim? Ou seja, vamos como de uma perspectiva micro com respeito às questões corporais para uma questão mais analítica e social, um pouco. Seria esse o sentido. Sim? Bom, enfim. Bom, então tá. Para isso, e para começar com essa questão, sim, na pasta, eu vou compartilhar com vocês, na pasta da semana 4, que foi a semana anterior, mas questões impediram que pudéssemos começar, sim. Espero todo mundo esteja aí acessando na pasta, sim, da semana 4, coisas que vamos aprender a partir de hoje e continuaremos a próxima semana e tudo mais. Pois bem, estudantes, sim? Aí na pasta da semana 4, espero que vocês estejam aí. O que vamos utilizar, em princípio, é claro, o primeiro arquivo que vamos utilizar é o corpo humano. E se a gente vai utilizar, ou se a gente vai se referir ao corpo, é necessário aprender as partes do corpo. Sim? Aprender as partes do corpo. Sim? Mas antes de aprender as partes do corpo, sim? Eu quero fazer umas perguntas sobre isso, né? Não são perguntas, espero que não sejam, não são perguntas muito comprometedoras, né? Senão que são questões próprias, digamos, de cada um. Sim? Bem, e não sei se vocês prestam atenção a essa questão, a esse pedaço de carne que todo mundo habita,
Sim? Se é uma coisa importante para vocês. Sim? Mas o culto ao corpo, digamos que em algumas épocas tem sido mais importante, fundamental do que em outras. Que nem falar da parte da Grécia, da Roma, e tivemos depois vários séculos aí enquanto a gente pensava, percebia o corpo, passávamos pela Idade Média, onde o corpo não ou era um elemento de pecado e tudo mais, até chegar, digamos, a uma era mais moderna, na qual o corpo é quase um elemento de mercado. Sim? Disso vamos falar depois, mas eu estou simplesmente colocando vocês a pensar um pouco sobre essa questão do corpo. Sim? Para começar a falar do corpo, sim? Vamos pensar em cada um de nós. Sim? E antes de ver essa questão do vocabulário, de saber como se diz o quê, sim? A primeira pergunta que eu devo fazer é: qual a parte do corpo que você mais gosta de você? Sim? Qual a parte do corpo que você mais gosta de você? Então, comecemos. Sim? Comecemos. Claro, é possível utilizar o espanhol e depois utilizamos o português por enquanto. Sim? Comecemos. Então, vamos lá. Vejamos. Comecemos com a Lady. Lady, qual a parte de seu corpo que você mais gosta? Não sei, professor. Não sabe. Não, verdadeiramente não. Bom, tudo bem. Vejamos, Laura Victoria, a parte do corpo que você mais gosta, de seu corpo que você mais gosta. Meu cabelo conta. O cabelo? Sim. O cabelo. Bem, vamos deixar aí. Alexandra B. Eu também gosto do meu cabelo, também gosto, pode dizer, da minha cintura. Bem. Muito bem. Cabelo, sim. E, digamos, cintura. Sim. Alexandra C. Minhas mãos, minhas pernas. Bem. Lina. Eu gosto de meu pé, também meu perna. E minhas pernas. Bem. Angela. Tá bom. As partes do corpo que eu mais gosto são minhas pernas e meu cabelo. Bem. Daniela. Eu gosto muito do meu cabelo e minhas unhas. Bem. Vejamos. Pablo. E você? Eu gosto só os pés. Bem. Os pés. Camilo. Você? Os meus lábios pelo corpo. Bem. Perfeito. Agora,
vamos pensar, sim, nesses outros corpos atraentes para vocês. Certo? Nesses outros corpos atraentes para vocês. O que é aquilo que você olha? Em primeiro lugar, sim, vamos listar mais ou menos as 3 coisas que você olha para esse outro corpo atraente. Sim? Porque é o primeiro que você olha, o segundo e o terceiro que você olha para esse outro corpo. Comecemos. Eu vou tentar levar a mesma ordem. Lady, que primeiro que você olha para esse corpo atraente? Homem ou mulher? Aí, digamos que você deve decidir se você olha mais para homens, se está mais atraída pelos homens, ou se olha mais para as mulheres e está mais atraída para as mulheres. Pelas mulheres. Não sei. Homem. Tudo bem, homens. Que é uma das 3 coisas mais importantes para você no corpo dos homens? Barba. Trozo. O quê? Gordo. Como gordo. Ou seja... Trozo. Nem muito gordo, nem muito flaco. Tudo bem, perfeito. Que mais? Que mais? Altos. Bem, e se tem uma altura. Perfeito. Muito bem. Obrigado. Depois continuava, acho que Laura Victoria. Laura. Olhos, sonrisa e cabelo. Muito bem. Perfeito. Bem, Laura. Obrigado. Já falaremos dessas coisas de troço e tudo mais. Faz muito tempo não escutava essa palavra. Bem, tudo bem. Alexandra, você, as 3 coisas. Eu. Desculpa, sim, Alexandra B. Eu não falei de B, Alexandra B, sim. Tá bom. Que seja alto, que tenha mãos bonitas e sorriso também bonito. Bem, continuamos com Alexandra C. As mãos, las uñas, que no se las coma. Os dentes. Bem, perfeito. Não coma unha, muito bem. Vejamos, Lina, continua você. Os olhos, os braços e as unhas também. Os olhos, os braços e as unhas. Muito bem. Continuamos. Daniela, ou Angela, bom, não me lembro da ordem. Digamos, Daniela. Que sea alto, la sonrisa y los brazos. Alto, sorriso e que mais? Os brazos. Os braços. Bom, não tinha escutado. Tudo bem. Perfeito. Angela. Eu gosto de homens altos, cor da pele morena e do corpo atlético. Você gosta dos homens altos,
Que foi o outro, o segundo que foi? Não escutei. Pele morena. Pele morena e atléticos. Corpo atlético, já. Corpo atlético. Muito bem, obrigado. Bem, continuamos. Pablo, agora você. Eu sou loura mulher atlética. Que seja atlética, que mais? Loura, ruia. Ah, bom. Loira, tudo bem. E a outra coisa? Eu uso loura e mulher atlética. Bem. Loira e de mulher atlética. Perfeito. Bom, aí todo mundo já vai dando um pouquinho também de informação desse tipo ideal, né? Camilo, você. Eu vou mais pela personalidade, mas fisicamente eu gosto dos dentes, os olhos e os lábios. Bem, muito bem. Perfeito. Já que estamos falando dessas coisas importantes que cada uma e cada um olha nos outros, nas outras pessoas. Sim? Para, digamos, finalizar esta questão corporal, vamos fantasiar um pouquinho. Sim? Fantasiar um pouquinho. Suponhamos que você vai ter a oportunidade, sim, de ter um encontro, um jantar, sim, um jantar, uma coisa assim privada e tudo mais, com alguma pessoa, seja da farândula internacional ou seja da farândula crioula, para falar um pouquinho e ter essa relação para poder ver um pouco mais de perto esse tipo ideal, sim? Esse tipo ideal. Vejamos, sim? Pode ser da farândula internacional ou da farândula crioula. Então, não sei, sim? Estou falando do tipo ideal, sim, que seria o mais próximo ao tipo ideal, sim? Bem, de novo, vamos lá. Deide, com quem você teria esse jantar romântico? Eu não sei, professor, eu não gosto de celebridades. Não sei, Jesus Adriano. Jesus Adriano. Gente, eu não Cantante conheço. de música cristiana. Ah, bom, perfeito. Porque não conheço Jesus Adriano. Jesus Adriano? Bom, Jesus Adriano, perfeito. Muito bem. Um cantor de música cristã. Bom, muito bem. Um pouquinho mais música. Um pouquinho mais próximo a outros interesses. Bom, Alexandra B estava falando. Como, Alexandra? Não escutei. Não, que se fala comumente música gospel em Brasil. Ah, perfeito. Música gospel. Bem. Obrigado. Laura Victoria. Vejamos seu tipo ideal para um jantar romântico. Eu não sei, mas eu creio que Ian Somerhalder. Ele é um ator. De onde? Não sei. Se você tem uma foto por aí, compartilhe para ilustrar a todo mundo, porque Tá não bem. conhece. Ian, não sei o que. Não sei. Isso é quem? Um Superman? Um Homem-Aranha? Não sei.
Bom, Laura vai nos mostrar em breve qual seria esse encontro com esse tipo ideal. Imagino, né? Bom. Alexandra B., qual seria, então, esse tipo ideal para esse jantar? Eu gostaria de conhecer a Charlie Puth. Ele é cantor de música pop. Charlie quê? Charlie Puth. Bom, Laura já compartilhou aí o seu tipo ideal. Muito bem, obrigado, Laura. Já como Laura compartilhou, então imagino que aí Laura, desculpa, Alexandra B. também pode compartilhar a foto do rapaz. Obrigado, Alexandra B. Alexandra C., seu tipo ideal? Pues así que sea ideal. Que digamos que bruto, que ideal. No, profe. Pero podría ser Manuel Turizo. Sim, eu sei que tem problemas com esse tipo ideal. Tudo bem, certo? Porque o príncipe azul não existe, certo? Sim. Bom, a partir daí é difícil. Bom, Laura compartilhou e você diz Manuel quê? Turizo. Manuel Turizo. Eu acho que, na verdade, não estou muito ligado com a farândula, nem internacional, nem crioula. Enfim. Lina, você? Pode ser Jason Statham. Pode ser Jason. Sim, esse Jason. Jason Statham. Esse Jason. Não sei qual Jason é esse. Es un actor, el del Transportador. Ah, bom, já. Tudo bem. O ator do Transportador. Tudo bem, perfeito. Já lembrei. Tudo bem. Obrigado. Estou esperando aí que a Alexandra possa nos ilustrar e também, bom, as Alexandras possam colocar seus tipos ideais ou protótipos, poderíamos dizer. Bom. Daniela, e você? Eu penso em Tom Hiddleston. Nem ideia. Nem ideia se é um ator, um jogador de futebol. Nas películas da Superhero. Um ator de quê? Es lo que en las películas de superhéroes. Um filme de super-heróis. Ah, você gostaria de sair como um super-herói? Ah, tudo bem. Perfeito. Muito bem. Bom, Angela, e você? Eu gostaria de conhecer a Will Smith ou Dwayne Johnson, La Roca. Isso é como o dia e a noite, uma coisa assim, como que, o Will Smith e o outro Los Johnson. Pele Morena. Bom, sim, ou seja, sim, os dois têm uma coisa assim em particular. Bom, aí já cada uma colocou algo, tudo bem, perfeito. Muito bem. Bom, esse tipo de atividades são muito engraçadas. Bem, obrigado. Vejamos, Pablo, e você? Uso Jean-Claude Van Damme and Row Gibson. Unite. Bem, mas você, como Jean-Claude Van Damme, quem? Hillsong Row, grupo cristiano, pues.
Ah, Australiano, de rock. bom, nem ideia. Nem ideia. Bom, nem ideia. Bom, Pablo. E Camilo? Ok. Não sei se seja velha para vocês, mas eu gosto muito de uma cantora mexicana que se chama Natalia Lafourcade, pelo seu estilo. Tudo bem, Camilo. Não tem problema. Sim? O importante é que você goste. Sim? E neste caso, você possa curtir esse jantar romântico com a Natalia Lafourcade, que cante só para você. Imagina, assim como a Lady com Jesus Adriano, uma coisa assim. Certo? Bom, muito bem, gente. Esta, digamos, atividade de pré-aquecimento, sim, para falar um pouco, ou começar um pouco, como eu já disse, com essas questões, com as quais a gente vai se encarregar, ou das quais a gente vai se encarregar daqui para frente. Sim? Daqui para frente. Bom, então, primeiro, bom, eu vou compartilhar então a tela, certo? Sim, compartilhar a tela. Não sei por que cartaresco é essa a tela. E aqui então, estudantes, vamos lá. E hoje vamos começar com aqui na pasta da quarta semana. Sim? Na pasta da quarta semana. E por favor, bom, parece que meu computador está bastante lento. Sim? Por favor, vamos começar hoje com o primeiro arquivo, que é esse, as partes do corpo. Esse é o arquivo que vamos começar utilizando hoje para, é claro, saber primeiro nomear e depois utilizar um pouco essas questões das descrições um pouco mais específicas. Sim? Bom, então todo mundo, por favor, abra esse arquivo. Sim? Vão descarregando enquanto eu ligo esta luz aqui neste lugar. Um minutinho só. Bem, vamos lá. Sim? Então, comecemos. Vocês vão perceber que algumas dessas partes do corpo, sim, são muito parecidas quanto em espanhol. Espera um minutinho só. Deixa eu ver uma coisa aqui que me escreveram. Bom, vamos lá. Então, como eu estava dizendo para vocês, sim, vamos perceber que algumas dessas partes do corpo, sim, são muito parecidas quanto aquelas que conhecemos em espanhol. Sim? Inclusive, algumas se escrevem, sim, de quase que da mesma maneira, simplesmente que tem algumas diferenças. Sim? Bom, então, vamos lá. E a primeira parte do arquivo
que são 3 páginas, sim? Temos 21 partes do corpo, sim? Que estão aí colocadas em número. Espero vocês estejam olhando para o arquivo. Sim? Bom. O primeiro ponto que fala é a mão, certo? E a mão está composta por dedos. E cada um desses dedos tem nome. Então, seria o polegar, o primeiro, o indicador, o dedo indicador, este, sim, porque serve para você assinalar, sim, e para indicar. E, deixa eu ver aqui parece que... Alexandra parece que tem problemas com... Não sei. Alexandra, é o que você não pode acessar no arquivo ou o quê? Não vejo. O que é isso? Bom, não sei, Alexandra. Eu vou colocar isso. Porque o meu Wi-Fi fica ruim. Então, por isso eu mandei a foto. Mas, então, compartilho a tela ou que faço? Não sei. Para que você possa ver ou descarregar depois e presta atenção, não sei. Como? Sim, por favor. Bom, tudo bem. Então, espera só. Bom, como que é? Ese mismo error, profe, fue el que yo tuve el martes para las pruebas. Y es como si la cuenta dejara de funcionar, la cuenta del correo electrónico. Entonces volví a instalar el Teams y me seguía pasando lo mismo. Pero entonces al reiniciar todo el computador, él volvió a tomar el correo electrónico como correcto y ahí sí pude entrar a la plataforma. Entonces, por si les está sucediendo eso, toca reiniciar todo el computador, no solo Teams. Bom, obrigado aí, Lina, pela indicação. Imagino que a Alexandra pode fazer isso quando terminarmos a aula e tudo mais. Espero. Sim. Por enquanto, então, vamos lá. Eu vou compartilhar para que a Alexandra possa ver e o resto, se alguém não pode ver, vejamos. Então, como eu estava dizendo, infelizmente, então, não dá para ver a gente, ou vocês não podem me ver. Mesmo assim, mas estão os nomes de cada um dos dedos. Sim? Polegar, indicador, o dedo do coração, o dedo anelar, porque você utiliza os anéis geralmente aí, sim? Esse objeto que você coloca nesse dedo para indicar que você é uma pessoa comprometida, casada e tudo mais. E, finalmente, o dedo mindinho. Sim, mindinho, assim se diz. Sim, dedo mindinho. Bem, vamos lá, continuemos. Depois, tudo bem, ombro. Bom, fácil, sim. Simplesmente que em português é sem H. Aqui passamos a esta parte, sim, que é a parte da testa, sim, com respeito a uma franja da cabeça, sim, que é essa parte de frente, ou seja, testa, sim. Depois temos a seguinte palavra para falar de cuello, ou você pode dizer pescoço, não, ou não. Você pode dizer pescoço ou colo, sim, colo. Algumas pessoas não gostam da palavra pescoço, porque não estamos falando de galinhas, nem nada desse tipo de coisas, mas é possível utilizar. Unhas, tudo bem.
Dedo, tudo bem, certo? O punho, tudo bem? O cotovelo, para que levem e prestem atenção, que não tem nada a ver com espanhol. Depois passamos à área do peito, certo? Tanto para os homens quanto para as mulheres. Sim, você designa essa parte do corpo como peito. Sim? Depois temos esta parte de barriga, não necessariamente aquela parte inchada, certo? Senão que pode ser assim inchada, se você faz muito esporte e tal, ou se você quer, também pode, você quiser, pode utilizar a palavra ventre. Sim? Bom. Continuamos com a palavra coxa, estudantes. Tanto para animais como para humanos. Coxa. Sim? Coxa. Então, se você vai... que eu gosto de frango. Sim. Qual a parte que você mais gosta do frango? A coxa. Sim? A coxa. Atenção. Coxa. É a pronúncia. Seguinte. Joelho, gente. Joelho. Joelho. Cuidado, joelho. Não tem nada a ver com como se escreve em espanhol. Joelho. Depois, no geral, você fala de perna. Sim. Perna. Bom, temos uma outra parte do arquivo que é um pouquinho mais extensa e tem mais partes do corpo. Bom. Depois temos o dedo do pé, geralmente ao maior dedo, falando de dedão, ou seja, o primeiro, vou escrever aqui, falando de dedão, que seria o primeiro, ou como nós conhecemos, dedo gordo. Falamos de dedão, sim? Continuamos. Depois temos panturrilha, é parecido. Esta, tornozelo. Tornozelo. Não tem nada a ver com tornillo, como em espanhol. Depois temos pé, geral, sim? Depois passamos a essa parte que você pode falar de, digamos, de maneira assim, você fala de maneira formal, certo? Ou de maneira informal, no geral você fala de bunda, sim? Bunda. Ok? Continuamos coluna, tal, braço e antebraço. Sim? Digamos, partes um pouquinho básicas, ou as primeiras partes do corpo humano, que aqui estão um pouquinho, digamos, também descrito, sim? Como introdução a esta parte que eu esqueci de fazer a leitura. Sim? Mas, por enquanto, estamos falando de as partes corporais. Bem, aqui, gente, vamos nos encontrar com outras partes que também vão ser úteis, sim? Quando nos, digamos, encarregarmos das descrições físicas de maneira mais específica, sim? De maneira mais específica. Não é que você vai escrever especificamente uma zila, mas, bom, pode ser. Mas neste caso, não. Bom, temos a zila em português. Sim. Depois temos articulações. Atenção, como esta aqui é muito útil quando você está descrevendo uma pessoa. A palavra é queixo. Sim. A palavra é queixo, porque com J seria queijo. E lembrem que queijo é aquilo que você come,
E outra coisa é esta com X, queixo. Sim? Depois temos, em geral, boca, tudo bem, barba, tudo bem, cabeça, cabelos, cara. E aqui devo dizer que também você pode utilizar um estrangeirismo, que é a palavra face, sim? Face, porque cara, sim? Cara é também utilizado para se referir a um indivíduo, sim? Como um pouquinho assim parecido que com a palavra parceiro, mais ou menos, sim? Ou seja, como quando você cumprimenta, tem confiança com uma pessoa, você diz, e aí, cara, tudo bem? Bom, então, você pode utilizar para se referir a essa parte do corpo a palavra face. Face, não face. Face. Sim? Bom, depois temos couro cabeludo, cintura, tudo bem? Gente, a palavra cérebro em português está acentuada na primeira, sim? Na primeira sílaba. Então, é cérebro, sim? Cérebro, não cérebro, senão cérebro, sim? Para que levem em conta isso. Bom, depois temos crânio, tudo bem, coração, sim? Bem feito. Depois temos costas, e aqui devemos levar em conta o seguinte, sim? Costas, sim, que aqui diz costilhas, sim? Costas, ou seja, esta palavra também é utilizada para nos referir à espalda, sim? Espalda. Então, tipo, eu estou com dor nas minhas costas, sim? É como quando as avós diziam, me duelen las espaldas, sim? Bom, enfim, vamos lá. Já sabíamos esta de coelho, pescoço, dente, estômago, sim? Canela, que estranho, né? Canela. Como que se diz canela? Não, canela também, para cozinhar. Garganta, este globo ocular é bastante específico. Fígado, olha só, osso, cuidado aqui. Osso, sim? Osso. Não osso, senão osso. Bom, depois temos cova, sim? Intestino, língua, pulso, nariz, nervos, olhos, orelhas, ouvidos, palma. Aqui, estas partes mais íntimas e de maneira científica, você fala assim de pênis, tudo bem, mas como vocês, imagino, sabem, este tipo de palavras apresentam um monte de maneiras de ser referidas também. Sim? Um monte de maneiras informais. Que neste caso, não vamos nos encarregar disso. Temos depois cílios, neste caso, para falar de pestaña, pele em geral, pulmão, ovário, umbigo. Bom, aqui temos incluindo também órgãos, bom, rim, rosto, atenção, este rosto ou face, como eu já falei, sim? Sangue, olha, este é bem estranho ou bem particular, não tem nada a ver com o espanhol, como se escreve. Calcanhar, sim, calcanhar, então, sim, o calcanhar de Aquiles, uma coisa assim. Depois temos testículo, sim, tubo, esta que nem aquela que eu já me referi, também tem um monte de maneiras para você nomear. E, finalmente, veias, sim. Faltaram
faltaram algumas partes. Sim. Que partes faltaram? Vejamos. Quem pode me dizer para acrescentar aqui na lista? Que partes faltaram, estudantes? Partes do corpo faltantes, estudantes? Estava muito completo. Não lembro. Eu vou ajudar vocês. Sobrancelhas não estava. Sim? Sobrancelhas não estava. Falando aí perto. Pálpebras também não estava. Sim? Sobrancelhas e pálpebras. Sim? Lugares bastante importantes, úteis, sim? Para, não sei, aplicar, não sei, cores, e depilar e não sei o que. Certo? Sobrancelhas, cerras e pálpebras, párpados, né? Bom, que outra parte? Acho que sim, está bastante completo. Não sei se temos por aí outra parte que ainda faltou das partes do corpo que possam ser úteis também quando você quiser descrever. Bom, não me lembro. Bom, enfim, perfeito. Vou deixar de compartilhar. Bem, meus estudantes, atenção. Sim? Bom, hoje, digamos que temos essa primeira aproximação, esse primeiro encontro com essas questões de tipo corporal, sim? De tipo corporal, assim, de tipo corporal, sim? E a gente vai continuar falando sobre algumas questões com respeito ao corpo, mas vão ser questões de tipo para complementar no respeito, sim, respeito a como definir certas partes com respeito ao tamanho e formas, sim, para fazer uma atividade, sim, que eu vou colocar para a próxima semana, não hoje, senão que eu vou colocar terça-feira para que vocês façam quinta-feira, sim? Então, a gente vai continuar falando com respeito a essa questão, sim, do corpo. A próxima aula, então, veremos as formas e as questões de descrição corporal, sim? Descrição corporal. E continuaremos utilizando alguns desses arquivos que estão aí, nessa pasta. Sim, nessa pasta. Vamos acabar a nossa aula por hoje aqui, porque eu tenho que fazer 2 provas orais. Uma prova para a Ângela e uma prova para o Camilo. Então, eu vou precisar de mais ou menos 20 minutinhos. É por isso que hoje terminamos nessa hora. Então, é isso. Alguma pergunta, gente? Tudo bem? Tudo claro. Bom, para você está claro. Tudo claro.